para o Alcas, um time estreante, um estádio que, pelo menos a gente estava vendo aqui, né, pela televisão, não parecia, né, um caldeirão, pelo contrário, muitos espaços vazios, mas quem estava lá, perto, né, da emoção, dentro do estádio, era o Eric Faria. Então vamos lá, direto para Quito, falar com o Eric, conversar com o Eric. Prazer, Eric, ter você aqui. Quanto tempo que a gente não bate um papo, cara, ao vivo, nesse momento para a gente falar de um Flamengo de estreia muito diferente, né, do que o torcedor queria. É uma escalação que surpreendeu muita gente, né, Eric, né, o modo como entrou, né, as peças que usou aí o Vitor Pereira, assumindo um risco. Eric, como é que foi a repercussão no pós-jogo, depois da derrota? Boa noite, amigo. Fala, Igor. Bom falar com você. Boa noite para você, para o Grafa, para o Mansur, para todo mundo que está acompanhando o Troca de Passes. Estamos aqui no posto avançado em Quito do Troca de Passes. Montamos até um estúdio bonito aqui. Nosso repórter cinematográfico Carlos Carvalho montou um estúdio aqui bacana para a gente bater esse papo. Bom, como você falou, o Flamengo estreou perdendo na Libertadores, o que não acontecia havia 4 anos, né? 2019, 20, 21 e 22, o time estreou vencendo. Perdeu uma invencibilidade de 13 jogos na competição, uma invencibilidade de 14 jogos fora de casa e depois de 27 jogos, perdeu para uma equipe estrangeira na Libertadores, ou seja, o estrago foi grande nessa derrota para o Alcas aqui em Quito. O Alcas, um time estreante na competição, foi campeão equatoriano, é bem verdade, na última temporada, mas nunca havia disputado a competição. Um estádio super modesto, um estádio super raiz, um público assim educadíssimo, sem pressão alguma, mais do que torcedores, espectadores, querendo até ver o Alcas jogando contra um gigante, como eles mesmos falavam o tempo inteiro. E a gente tem os melhores momentos para mostrar, não é isso, Igor? E mostrar como o Flamengo conseguiu perder do Alcas. Foi uma escalação surpreendente. O Vitor Pereira optou por um time reserva, a gente pode dizer assim, porque o Gabigol hoje é o reserva do Pedro, pelos últimos acontecimentos. Apenas o Santos jogou e o Matheus França que jogou contra o Fluminense, mas a gente também não tem certeza se o França é um dos titulares, então dá pra gente dizer que foi uma equipe reserva com a disposição tática, depois o Mansur e o Grafite podem analisar, mas com a disposição tática como o time vem jogando, né? O Pablo, zagueiro, jogando pela direita, o Rodrigo Caio fazendo a sobra, o Felipe Luiz fazendo um zagueiro pelo lado esquerdo, o Wesley fazendo a ala direita, o Marinho fazendo a ala esquerda, o Vidal e o Vitor Hugo no meio campo, com o Everton Ribeiro, mais à frente o França e o Gabigol. Bom, esse time no primeiro tempo até conseguiu fazer um jogo razoável, conseguiu ter mais controle da posse de bola, teve alguns sustos, é bem verdade, mas conseguiu ter um controle do jogo assim e saiu do primeiro tempo vencendo por 1-0 com um bonito gol do Matheus França, uma jogada individual. O Gabigol até abriu um espaço pela esquerda, assim, que proporcionou ao Matheus França poder arrancar pelo meio. Bom, no segundo tempo o Flamengo voltou irreconhecível. O Alcas se atirou para cima do Flamengo, aproveitou o fator da altitude. Os próprios jogadores depois do jogo falaram isso. O Otero, que é conhecido nosso aí no Brasil, comentou que a altitude ia ser um fator decisivo para eles no segundo tempo, e assim foi acontecendo, o Alcas foi pressionando, após um erro de passe do Everton Ribeiro no meio campo, o Alcas teve o contra-ataque, o Castilho empatou a partida. Logo depois o Castilho fez 2-1, mas aí o árbitro foi ao VAR e invalidou o gol, marcando uma falta no início da jogada no lateral direito, Varela, uruguaio, que já tinha entrado. E depois uma jogada semelhante pelo meio da defesa do Flamengo, onde o Alcas encontrou vários espaços durante os 90 minutos. O Ordonhas fez o segundo gol, se antecipando ao Santos, que tentou sair para antecipar, né, o passe. E o Ordonhas, aos 37 anos, jogador experientíssimo, conseguiu tocar para o fundo da rede. No fim do jogo o Gabigol ainda teve uma cabeçada e tal, que o Galíndez fez uma boa defesa, mas o Flamengo se perdeu por completo. O Vitor Pereira fez as 5 substituições, lançou mão dos jogadores que estavam no banco de reservas, né? Daí ele tirou o Marinho e pôs o Ayrton Lucas, tirou o Wesley e pôs o Varela, tirou o Vidal e pôs o Gerson, tirou o Matheus França, pôs o Cebolinha, tirou o Everton Ribeiro e pôs o Pedro. Mas o Pedro já entrou mais na parte final, o Cebolinha também mais na parte final, pouco tocaram na bola. O Gerson também não teve muita participação. O Ayrton Lucas, quando entrou, o jogo já estava pegando fogo pelo lado direito. Enfim, foi um jogo complicado, sobretudo no segundo tempo. Mansur e Grafite podem desenvolver depois isso melhor. E o que chamou a atenção foi na entrevista coletiva.
porque o Vitor Pereira abriu a coletiva dizendo que foi um bom jogo do Flamengo. Isso já repercutiu bastante nas redes sociais, né? A torcida do Flamengo está enfurecida com o técnico, principalmente por conta dessa declaração. Eu perguntei a ele o porquê da opção por essa escalação. E, para mim, nas palavras do Vitor Pereira, ficou claro que ele queria poupar os jogadores, pensando na decisão de domingo. Fez um pacote de 2 jogos, assim, né? Quarto e domingo, falou das viagens, do trecho longo do voo, enfim. Coisas que quem disputa a Libertadores está mais do que acostumado, né? Estou aqui à disposição de vocês para a gente repercutir mais esse resultado. Daqui a pouquinho a gente vai escutar. Essa coletiva vai ser boa de escutar, né? Do Vitor Pereira. Já está realmente repercutindo muito aqui, principalmente com o torcedor do Flamengo. Mas antes, Eric, Grafite tem uma pergunta aí para você. Eric, boa noite. Eric, você acompanhou o jogo em loco aí. Quando o Flamengo faz as substituições, ele troca de uma vez o Gerson, entre o Gerson... Tom e o Varela. Mas foi uma troca de nome de jogadores, né? O Flamengo não conseguiu ter uma troca tática na partida, né? E isso aí, isso que a gente ficou acompanhando o jogo aqui na TV, mas ao vivo você tem a visão melhor do campo ali. O Flamengo não consegue ter uma alternativa de jogo, né? Mesmo com os titulares ou com reserva, o Vitor não consegue ter essa alternativa de jogo ainda, né? Então, Grafo, o Mansur, você e o Hugo vão lembrar bem. Ele começou a usar esse esquema, não com 3 zagueiros, mas com uma linha de 3, depois do jogo aqui em Quito, no primeiro jogo da decisão da Recopa, né? Aqui ele ainda fez linha de 4, depois no Maracanã ele passou a usar o Thiago Maia ali como um terceiro jogador pelo lado esquerdo ali, e aí desde então ele vem tentando consolidar esse esquema tático. Segundo ele, não é um esquema para sempre, é um esquema para esse momento em que ele está tentando ainda dar uma base para o time. Agora, como você falou, as trocas foram de nomes, não de posição, né? Não de mudança tática, assim. E é muito curioso porque o torcedor, às vezes, ele é sábio, né? O torcedor da arquibancada, ele é sábio, né? Tinha um torcedor, que eu não sei como é que ele estava aguentando, porque estava frio, estava chovendo, ele estava de calça comprida e sem camisa, gritando pra caramba, assim. Não sei se estava aditivado, porque para aguentar o frio tinha que estar aditivado. Mas, enfim, a sabedoria dele no alambrado era o seguinte: Vitor Pereira, você vai esperar tomar o gol para mexer. Vitor Pereira, troca esse time que tá cansado. Vitor Pereira, pelo amor de Deus, troca o time. Gol do Alcas. O Vitor Pereira trocou 3 jogadores. Então, é por isso que às vezes a voz da arquibancada é a voz de Deus. Nem sempre, mas às vezes a voz da arquibancada é a voz de Deus. E em cima do que você falou, né, Grafa, é muito curioso porque o Flamengo está no começo da temporada ainda, né? E me parece que o Vitor Pereira deu um peso para a final do Campeonato Carioca muito pelo desempenho nas últimas competições, quando o Flamengo não conseguiu conquistar nenhum título. Me parece que esse Campeonato Carioca, há um senso comum, assim, né? Não estou dizendo que tem que acontecer ou que vai acontecer, mas me parece que o Campeonato Carioca virou uma tábua da salvação para o restante do projeto Vitor Pereira no Flamengo, né? Então, assim, acho que isso tudo, digamos assim, esse ambiente todo acabou contribuindo também para o Flamengo fazer essa escalação. Eu vou levantar um tema para vocês. Olha só, o Wesley nunca tinha jogado uma partida de Libertadores, assim como titular. Pablo voltando de contusão. Rodrigo Caio ainda busca uma melhor condição física. Felipe Luiz fez só o 2º jogo dele, depois de um longo tempo de inatividade. Começou no banco contra o Fluminense, entrou hoje como titular. Marinho improvisado na ala esquerda. No meio-campo, Vitor Hugo voltando depois de longa inatividade. Vitor Hugo sofreu uma fratura no dedo do pé no primeiro jogo do Campeonato Carioca. E agora ele voltou a jogar. Ou seja, é muita mudança, é muita, não improvisação, mas é muita combinação com jogadores que estão voltando, que não estão no melhor da forma, para um jogo na altitude, para uma estreia de Libertadores contra um adversário motivado. Foi uma escalação, assim, meio Frankenstein, assim, você pega um pedaço, costura um braço, pega um pescoço, costura uma outra perna e vai montando e, sai o Frankenstein, sabe? Uma coxa de retalhos. Na verdade, do Frankenstein aí que citou. O que você pensa dessa dupla de ataque do Flamengo? É assim, em primeiro lugar, o mais importante é falar do jogo, certo? Um jogo difícil, condições difíceis. Na minha opinião, fizemos um bom jogo. Tivemos momentos
momentos bons no jogo, de controlo, de posse, a criar situações de golo. Na segunda parte, o jogo tornou-se mais aberto, menos controlado. Podia ter dado para nós, como ter dado para eles. Infelizmente foi para eles. Não há muito tempo para estar a pensar no resultado, porque temos já uma final para jogar, temos é que nos focar já todos na próxima final. Vamos com a seguinte pergunta, por favor, Eric Faria. Boa noite, Vitor. Boa noite, Everton. Vitor, eu queria que você explicasse o porquê da decisão de começar com um time, eu não vou dizer reserva, mas com um time completamente diferente do que jogou o jogo contra o Fluminense. Foi uma questão física, uma questão técnica, uma questão de observar jogadores. Eu queria que você explicasse o porquê da escalação. Obrigado. Eu não estou numa fase de observar os jogadores, estamos numa fase em que temos que competir e competir com intensidade. Portanto, eu não sou, o meu perfil de técnico, eu não sou um técnico que trabalho com 11 jogadores. Portanto, eu não vim para o Flamengo para trabalhar 11 jogadores eu vim para o Flamengo para trabalhar com 20 e muitos jogadores, para tentar evoluí-los, fazer evoluí-los a todos, prepará-los a todos para jogar, e nós para jogarmos um calendário como este, porque no domingo somos obrigados a ganhar o jogo. Nós somos sempre obrigados a ganhar o jogo. Fizemos 7 horas de viagens para cá, vamos fazer 7 horas de viagem para lá. Tivemos um jogo com o Fluminense, um jogo forte, um jogo intenso. Hoje voltamos a ter um jogo forte em condições difíceis e vamos ter já uma final para jogar. Portanto, só há uma forma de garantir que a equipa seja competitiva, é ir gerindo e ir preparando toda a gente para jogar. Portanto, a equipa deu uma boa resposta. O resultado é que não foi o resultado que pretendíamos. Uma pergunta mais, por favor, o colega brasileiro. Everton, boa noite. No primeiro tempo, a gente percebeu que o Flamengo ficou mais com a bola e, consequentemente, mais no campo do Alcas. No segundo tempo, o Alcas teve mais com a bola. O que você acha que aconteceu? O Flamengo sentiu muita altitude e cansou nessa segunda etapa e por isso o Alcas teve mais espaço? O Flamengo não conseguiu segurar tanto o jogo? Boa noite. O Vitor já tinha pedido isso antes do jogo, para a gente manter a posse de bola. Foi o que a gente conseguiu fazer no primeiro tempo. Fizemos bem feito e saímos com 1-0, que nos deu uma tranquilidade. Só que a postura também do adversário mudou no segundo tempo. Eles acabaram fazendo algumas alterações e nessa a gente teve mais espaço para a gente, só que a gente acabou errando um pouco a mais ali na frente. Poderíamos ter caprichado um pouquinho mais e matado o jogo. E aqui a gente sabe que é difícil e quando esse jogo se torna muito aberto, a altitude, fica mais complicado para nós, né, que nós estamos acostumados. Então, viemos a sofrer a virada, mas como já foi falado, eu também acho que a equipe fez um bom jogo. Só poderia ter caprichado mais para poder matar e sair daqui com a vitória. Meu amigo, complicou para o Flamengo. O Flamengo perdeu na estreia da Libertadores da América e a imprensa já começou a falar sobre uma possível demissão, possível mudança no Flamengo. Será que tem demissão na mesa do Flamengo? Porque o Vitor Pereira demorou para mexer no Flamengo na final no segundo tempo, né? Chegando aí próximo ao final da partida, o Flamengo sofreu aí a virada e, meu amigo, o Flamengo já não perde em estreia de Libertadores já faz algum tempo, né? Por exemplo, em 2019, o Flamengo, que foi campeão, venceu na estreia. 2022 venceu na estreia. Então, quer dizer, tá complicado. Não pode começar a fase de grupos da Libertadores da América já tomando uma derrota fora de casa. A gente sabe que o Alcas não é um time como, por exemplo, o Racing. O Flamengo vai enfrentar o Racing. O Racing é muito melhor do que o Alcas. Para mim, nesse grupo aí da fase de grupos da Libertadores, aí no grupo do Flamengo, quem vai passar provavelmente será Racing e Flamengo. Mas, se o Flamengo continuar do jeito que está, vai complicar.
Vai ser difícil, vai ser duro, talvez vai ter que se arrastar até o final da fase de grupos, tá complicado. Gostaria que você deixasse a sua opinião nos comentários, participasse aqui do nosso canal, escreva aqui para você o que você achou, qual foi o erro que fez o Flamengo levar essa virada na estreia da Libertadores. Aquele gol, meu amigo, que o Alcas fez, passou no meio de toda a linha defensiva do Flamengo, é absurdo, absurdo. O Flamengo precisa reformular essa forma que está jogando. Então, é isso daí, nação. Deixa o like no vídeo, participe do canal escrevendo nos comentários. Se você não é inscrito, se inscreva e daqui a pouco a gente traz mais notícias e mais vídeos para vocês aqui do nosso Flamengo, tá certo? Então é isso daí.